Nesse vídeo eu vou te falar o maior erro e o que você vai fazer para mudar isso. Será que é possível reverter o diabetes tipo 2? Se você estiver fazendo esse erro aqui, não tem como. É a pior coisa que você pode fazer, não só para o tratamento do diabetes, mas também para a sua saúde. Qual é esse erro aqui? Não fazer contagem de carboidratos. Eu falei que eu ia explicar também. E agora você vai entender porque é o pior erro, a pior coisa que você pode fazer para a sua vida, para o tratamento do diabetes é não fazer isso, tá bom? Então aqui, ó, contagem, vou botar contagem de carboidratos. Essa aqui é essa maneira como nós abreviamos os carboidratos, tá? O que significa isso? No diabetes tipo 2, tá? Esse vídeo é para quem é aqui, ó, tipo 2. Por quê para quem é tipo 2? Para quem é tipo 1 vai ter que fazer também. Isso aqui é fundamental. É o maior erro também no diabetes tipo 1. Só que no tipo 1 você consegue só melhorar muito o tratamento, não consegue reverter. Muitas vezes no tipo 2, você fazendo isso aqui, você consegue até mesmo reverter o diabetes, tá bom? Isso não é a minha opinião, é um critério da ADA, que é a Sociedade Americana de Diabetes. E qual é o critério de reversão? Se você mantiver, depois que o seu médico tiver suspenso os medicamentos, né, sem nenhum tipo de remédio, você manter no intervalo de 3 meses, maior do que 3 meses, hemoglobina glicada menor ou igual a 6,4, então você tem o critério de reversão do diabetes tipo 2. Então o pessoal fica, existe reversão? Não existe? Não, existe sim, tem como você reverter e quem diz isso aqui é a ADA. Então, João, por que você utiliza a ADA? É americano isso aqui, serve para o Brasil? Serve também, porque nós nos guiamos pela Sociedade Americana de Diabetes. Esse critério também, a Sociedade Europeia de Diabetes, muitos portugueses acompanham o canal, também serve para Portugal, então isso aqui é unificado. Bom, vamos lá. O que significa isso aqui? Imagina que o seu pâncreas ele tem a capacidade de produzir, de secretar uma quantidade de insulina por dia, tá? No diabetes tipo 1, você não vai ter essas células que produzem insulina, porque é uma doença autoimune, tá? Então você vai ser dependente de aplicações de insulina, por isso que eu falei que não tinha como reverter. No diabetes tipo 2, você tem a secreção de insulina, só que o hormônio insulina não consegue agir da devida forma, não consegue pegar o açúcar no sangue e colocar para dentro dos tecidos, dentro dos músculos. Você tem o que se chama de resistência à insulina. Você tem insulina, mas a insulina não consegue trabalhar. Qual é o maior erro? Bom, aquele que eu já te falei, é não fazer a contagem. E como você vai evitar isso? Bom, a primeira coisa aqui, pessoal, que você tem que fazer é curtir esse vídeo. Eu tô brincando, mas se você não curtiu ainda, já deixa seu like. Vamos fazer uma meta aqui de 10 mil likes. Eu não vejo ninguém na prática fazer isso de fato. O que eu vejo é as pessoas tomando uma dose cada vez maior de insulina, usando cada vez mais medicamentos para controlar o diabetes. E o principal, que é fazer a contagem de carboidrato. Ninguém fala, ninguém sabe sobre isso. E é o principal erro, é o maior erro, é a coisa que todo mundo tinha que saber já na primeira consulta. Obviamente não visa substituir consulta ou nenhum tratamento médico, mas se você tiver essa orientação aqui, vai ser muito bom para o controle do diabetes e até mesmo, quem sabe, a reversão do diabetes tipo 2, tá bom? Então a primeira coisa aqui é que você tem que entender que o seu pâncreas ele trabalha para uma certa quantidade de carboidratos. Até certo ponto ele consegue produzir insulina, tá? Então aqui vamos imaginar que o seu pâncreas ele trabalha aí em torno de 250 carboidratos por dia. Se você consumir 400, o que vai acontecer se eu consumir um pouco mais? Vai acontecer que cada vez mais, se você for diabetes tipo 1, você vai ter que utilizar mais insulina do que o necessário, vai piorar esse processo todo de resistência à insulina, que o diabetes tipo 1 também pode ter. E se você for diabetes tipo 2, além de piorar esse processo e elevar o seu açúcar no sangue,
boa parte desses carboidratos vai acontecer o quê? Você vai acumular, vai estocar, vai aumentar o peso, né, o excesso de calorias na dieta e vai piorar todo esse mecanismo. Então esse é o problema. Ao longo, ao decorrer dos dias, semanas, meses, você vai piorar e nunca vai conseguir ter um controle efetivo. Vai ter que tomar cada vez mais remédios, só que os remédios, você sabe, você toma um remédio, não resolve o problema, você não trata a causa, que é justamente você controlar aqui, saber e fazer uma contagem inteligente de carboidratos. Então, por exemplo, vamos supor, no café da manhã, você toma um copo de suco de laranja. Por que a gente fala tanto aqui do suco de laranja, suco de uva? Porque você pega a fruta, tira o líquido dela e também deixa de lado o bagaço, que seriam as fibras, o que justamente iria reduzir o índice glicêmico da fruta. Então você tem um copo de suco aqui, em média, um copinho pequeno, tá? 90 gramas de carboidratos, corresponde a 5, 6 laranjas, dependendo da qual a qualidade da laranja que for. Se você também comer 2 pãezinhos, cada fatia de pão, ou cada pão em si, tem em média 30 gramas de carboidrato, dependendo da fatia, pode chegar até 35. Então vamos por 2 fatias grandes aqui, você pega 70 gramas de carboidratos. Você percebe o excesso que tem aqui? Se você não fizer com inteligência essa contagem aqui, você nunca vai conseguir chegar no seu objetivo, que é saber isso aqui. Então o que eu sugiro para você aqui? Cada alimentação que você fizer, você tem que ter uma noção de quantos gramas de carboidrato você está ingerindo. Porque senão você não vai conseguir controlar isso aqui, tá? E aí o que acontece? Ah, mas exercício físico, onde é que entra aqui? O que acontece com o exercício físico, como você gasta um pouco do estoque, o seu corpo se prepara para, ao invés de 250 gramas, você poder consumir 300, vamos supor, tá? Então o seu corpo ele se prepara para gastar e também consumir um pouco mais, ele vai se adaptando, você aumenta a massa muscular, melhora o processo de resistência à insulina e você consegue aumentar um pouco a margem. Então por isso que é importante também você fazer exercício físico. Ah, mas doutor João, eu quero saber exatamente qual é para mim, quanto eu tenho que consumir disso aqui para eu conseguir adequar a minha alimentação. Quem faz esse cálculo de quantos carboidratos você precisa durante o dia, qual é, exatamente, eu não digo assim, mas aproximadamente, quem faz isso é um nutricionista, tá? Então vou botar aqui. Não é médico não, o médico não faz esse tipo de cálculo aqui individualizado, não prescreve dieta, tá? Por isso que é fundamental o acompanhamento multidisciplinar. Então, você tem que ter um nutricionista. Até você conseguir uma consulta, eu sei que muitas pessoas vão falar assim, doutor João, onde eu moro aqui está 6 meses a fila do nutricionista e tudo mais. Então você já vai fazendo, você já vai olhando para facilitar o trabalho do profissional aqui para ir aperfeiçoando isso. Tá? Então é fundamental. O que eu sugiro? Comece a contar os carboidratos. Pegue as porções e comece a contar. E você vai conseguir ver também, quando eu comi esse excesso aqui, muitas vezes você não sabe, Provavelmente muitas pessoas não sabiam do suco de laranja. Quando eu falo a quantidade que tem, muitas pessoas se assustam. É sério? É por isso que aumenta tanto? É por isso. Então, como é que você vai corrigir isso? Comece a contar, veja as porções e comece a calcular isso. Porque senão você não vai conseguir. Imagina quem tem diabetes tipo 1. Você toma uma quantidade de insulina, só que num dia você ingere 200 gramas de carboidrato, no outro 500. O que vai acontecer? Num dia você pode ter hipoglicemia, no outro dia você vai ter hiperglicemia. Vai ficar aquela curva que num dia aumenta muito, no outro dia reduz muito, você tem hipoglicemia. Isso é péssimo para o seu corpo. Pessoal, você tem diabetes? Coloque aí qual o seu tipo de diabetes. Se você já sabia disso, dessa dica preciosa, se você achou que valeu a pena, não esqueça da nossa meta. Se quiser mais conteúdos como esse, também se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho de notificações e marcar todas as opções para você receber as notificações. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir, que é um vídeo que eu falei sobre os 6 piores alimentos para gordura no fígado e também os 5 melhores, já que nós estamos falando aqui de alimentação.
eu vou deixar esse vídeo aqui para você assistir. Um abraço!